Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos meditando o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, hoje com o texto da visitação. Nossa Senhora apressadamente partiu para a região montanhosa, a uma cidade da Judéia, onde vivia Isabel, sua prima. O gesto de Nossa Senhora, no Evangelho de hoje, manifesta de maneira clara a grande prontidão do seu coração na hora de cumprir a caridade, na hora de cuidar dos filhos de Deus, daqueles que lhe foram entregues. Bom, serão ainda entregues aos pés da cruz de seu filho crucificado, mas não podemos ignorar, como nos ensinam os padres da Igreja, que no momento da encarnação, Maria respondeu e recebeu no seu ventre aquele que é o Salvador do mundo. Então, Maria abraça a maternidade do Filho de Deus e abraça como mãe a inteira humanidade. Quando o arcanjo Gabriel anuncia à Virgem Maria a respeito do nascimento de Jesus, também adverte a Santa Virgem de que sua prima Isabel está grávida. Santo Ambrósio vai tratar essa declaração do anjo e a atitude de Maria na meditação que nós vamos ouvir já já. Está na segunda leitura do ofício das leituras de hoje. É um texto extraído da grande exposição que Santo Ambrósio faz a respeito do Evangelho de São Lucas. Santo Ambrósio focaliza um aspecto muito significativo. Ele vai dizer o seguinte: no momento em que o anjo dá esse testemunho à Virgem Santíssima, que era oportuno naquele momento em favor da compreensão de um mistério único que estava acontecendo. De fato, em toda a história da salvação, não se conhecia um episódio como esse, de uma virgem que pudesse conceber por obra do Espírito Santo. Então, a própria questão que Nossa Senhora coloca diante do anjo é uma questão que, além de ser a sua entrega pessoal, porque ela está entregando, como ontem falávamos, a própria condição dela, está colocando diante do anjo a própria condição dela, esperando que se instrua, porque ela já fez uma escolha e o Senhor já tomou para si essa escolha, mas ela espera no Senhor, então, que o Senhor possa instruí-la. E o arcanjo fala da concepção virginal, confirmando que a escolha da entrega de vida ao Senhor, ou seja, da completa entrega de si ao Senhor, não vai ser tirado absolutamente nada. O que mostra o quanto essa entrega é agradável a Deus. E ontem falávamos também de todas as outras experiências da história vocacional dos santos, que tem sempre uma gradação, vai sempre para um caminho de uma entrega completa, total. Bom, parênteses fechado.
Mas existe ali essa novidade da gravidez virginal, e para manifestar como para Deus nada é impossível, ou seja, tudo Deus pode, o arcanjo faz referência à gravidez daquela que era anciã e estéril. Mas essa notícia, que também é uma notícia de grande alegria para o coração de Maria, porque está falando de um prodígio de Deus e ao mesmo tempo está comunicando uma obra do próprio Deus em favor do seu povo, faz o coração de Nossa Senhora exultar e apressar-se em ir, não confirmar se o que o anjo disse é verdade ou não, porque essa dúvida nunca passou no coração de Nossa Senhora, mas de ir apressadamente tomar parte nesse grande acontecimento, nessa grande realização que Deus fez em favor do seu povo, em favor de sua prima, porque se tratava de uma mulher já com certa idade, necessariamente com as suas limitações próprias, para conduzir uma gestação naquele período histórico, e depois para cantar glórias e louvores ao Senhor por tamanha maravilha. Então vejam como o coração de Maria Santíssima parte apressadamente ao encontro de Santa Isabel. E a saudação da Virgem faz tanto Isabel quanto João Batista se tornarem plenos do Espírito Santo. Quando líamos o anúncio de São Gabriel a Zacarias a respeito do nascimento de João Batista, o arcanjo disse de maneira clara que ele ficaria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. E agora nós estamos vendo se cumprir essa palavra do anjo, a palavra do arcanjo a Zacarias, na vinda de Nossa Senhora à casa deles. Veja, em menos de, vamos colocar assim, né? Em menos de um ano, só para largar os tempos, né? Nós temos o acontecimento daquelas promessas que o Senhor fez. De fato, meus irmãos, o Senhor, que é sempre fiel, jamais nos abandona. O Senhor, que é sempre fiel, cumpre tudo o que diz, porque Ele é onipotente. Bendito seja Deus por Maria ter tomado parte de maneira dócil e perfeita do acontecimento dessa promessa que São Gabriel fez a Zacarias. Bendito seja Deus que também São Zacarias, após uma estrada penitencial para recuperar o dom da fé, para revitalizar o dom da fé, também toma parte nessa alegria, no cumprimento dessa promessa. Tanto aquela que perfeitamente tudo guardou do Senhor cumpre, ou melhor, toma parte na realização da vontade de Deus, quanto aquele que teve o seu momento de fragilidade, o seu momento de dúvida, mas que Deus lhe pôs o socorro, o remédio necessário, e ele, valendo-se dessa medicina, desse remédio, consegue alcançar outra vez o vigor na fé necessário para a comunhão com Deus e toma parte no acontecimento. Isso é uma palavra de muita esperança. E mais uma terceira palavra de muita esperança. Aquela que é forte e vigorosa na fé, veio em socorro, tomou parte do cumprimento daquela profecia do arcanjo, pois foi pelas palavras de Maria que o Espírito Santo veio em plenitude sobre Isabel e sobre João Batista. Ela veio em socorro. Apressadamente Maria se move, e nós poderíamos aqui dizer
ou melhor, e dissemos as três possíveis motivações, né, do coração da Virgem Maria: assistir Isabel na sua necessidade, essa é a menor, tomar parte na obra do Senhor, ou seja, cantar os louvores do Senhor, né, sobre essa grande verdade e celebrar, como filha de Sião, o acontecimento de Deus. Então, estar em comunhão com aquele acontecimento, as três realidades, com grandezas diferentes, mas com significados únicos, né? A participação objetiva na caridade, a participação no canto de louvor do povo de Deus e a celebração do evento de Deus acontecendo no seio do seu povo, que era estar junto com Isabel naquele momento, e João Batista. Então, apressadamente, aquela que em nada vacilou na fé, vem em socorro daquele que, frágil na fé, recebeu a promessa, mas não soube esperar. Aquela que sempre esperou, se apressa por estar junto daquele que não soube esperar no Senhor e vacilou na fé, a fim de que a promessa de Deus se cumpra na participação de ambos. Na participação de ambos. E a proximidade da Virgem Santíssima a Santa Isabel não era uma coisa, não tinha sido professado isso pelo anjo, não estava na profecia do anjo, mas foi exatamente pela presença da Virgem Maria que se cumpriu o que Deus prometeu em favor de João Batista e declarou a Zacarias. Se cumpriu assim, porque se cumpriu pela presença, pelo testemunho daquela que foi vigorosa na fé. Veja, quanto maior o nosso vigor na fé, mais tomamos parte nos eventos de Deus. Como é bonito perceber que o Senhor realiza sempre a sua vontade, mas quer realizar contigo participando, meu irmão. Ele quer realizar com a tua participação. Com a tua participação. É o desejo do Senhor. Peça nesse caminho do Natal que Ele revigore com força, com ousadia a sua fé. Peça a Ele, dai-me, Senhor, a graça de participar sempre intensamente no cumprimento dos teus planos e da tua vontade. Eu me entrego a ti e te peço, revigora a minha fé, para que nas suas mãos eu seja instrumento no acontecimento, na realização da sua soberana vontade. Vamos agora ouvir esse trecho dos escritos de Santo Ambrósio, que diz assim: o anjo anunciara à Virgem Maria coisas misteriosas e únicas. Para fortalecer sua fé com o exemplo, anunciou-lhe a maternidade de uma mulher idosa e estéril, como prova de que é possível a Deus tudo o que Ele quer. Logo ao ouvir a notícia, Maria dirigiu-se às montanhas, não por falta de fé na profecia, ou falta de confiança na mensagem do arcanjo, nem por duvidar do exemplo dado, mas guiada pela felicidade de ver cumprida a promessa, levada pela vontade de prestar um serviço, movida pelo impulso interior de sua grande alegria como filha de Israel. Pronto. Já aqui estamos as três, né? Viu? Nós falamos disso já. Já plena de Deus, aonde ir depressa, senão às alturas? Olha que delicado. A graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Manifestam-se imediatamente os benefícios da chegada de Maria e da presença do Senhor. Pois, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exultou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa, né? Que foi feita. Notai como cada palavra está escolhida
com perfeita precisão e propriedade. Isabel foi a primeira a ouvir a voz. Porém, João Batista foi o primeiro a pressentir a graça. Essa relação que Santo Ambrósio faz entre a mãe e o filho, com a chegada de Nosso Senhor no ventre de Nossa Senhora, é algo para termos sempre na recordação dos nossos ouvidos e do nosso coração. Porque ele está descrevendo aqui agora, com os fatores espirituais, um elemento que a ciência consegue demonstrar com muita intensidade: o vínculo de amor e o vínculo de percepção afetiva entre mãe e filho, na vida intrauterina. Então, se a criança consegue advertir o efeito de uma emoção no ventre de sua mãe, no primeiro momento em que acontece o estímulo, o passo extraordinário que faz Santo Ambrósio é dizer: e por que não pode advertir também os bens espirituais? Olha que interessante. Ele não está usando essa linguagem, essa é uma linguagem moderna da psicologia, e que está sendo colocada agora em paralelo com a espiritualidade. Mas se a gente sabe que do ponto de vista biológico isso é possível, né, que a criança possa advertir no ventre da mãe já uma expressão afetiva, uma expressão emocional, né, antes dessa expressão estar completa sobre a mãe, mas apenas a partir do estímulo que ela recebe, também não seria possível do ponto de vista espiritual que nesse vínculo entre mãe e filho, a mãe possa advertir um momento e a criança possa receber aquela graça, ela possa dispor-se a algo e a plenitude venha primeiro sobre o seu filho? Não pode acontecer o mesmo na vida espiritual? E Santo Ambrósio aqui cita para a gente essa percepção. Isabel foi a primeira a ouvir a voz, mas João foi o primeiro a pressentir a graça. Aquela ouviu segundo a ordem da natureza, este exultou em virtude do mistério. Porque não diz que a criança deu um chutinho, ela diz que a criança exultou no seu ventre. Uma mãe sabe bem o que é isso, né? Que acompanha o filho no ventre, sabe perceber quando se trata de uma agitação por medo, por desconforto, ou quando é alegria. E a gente pode ver isso quando se faz, né? Se fosse possível fazer uma contínua ultrassonografia para acompanhar 24 horas, o Big Brother da vida do neném no ventre da mãe, a gente ia conseguir perceber todos os movimentos segundo a satisfação ou menos do bebê naquele ambiente, nas condições daquele ambiente, que é o ventre materno. Então a mãe sabe perceber bem as reações do pequeno no seu ventre. E ela não diz que ele deu um chutinho, mas que ele exultou. Trata-se de um movimento de grande alegria. Trata-se do sinal de um acontecimento sobre a vida espiritual daquele pequenino no seu ventre. Isso é lindíssimo. Aquela ouviu segundo a ordem da natureza, este exultou em virtude do mistério. Ela percebeu a chegada de Maria, mas João Batista em seu ventre, a de Nosso Senhor. A mulher ouviu a voz da mulher, o menino sentiu a presença do Filho de Deus. É de arrepiar. Elas proclamam a graça de Deus, eles realizam-na interiormente, iniciando no seio de suas mães o mistério de misericórdia. Nossa! E por um duplo milagre, as mães profetizam sob a inspiração de seus filhos. Lindíssimo, lindíssimo. É aqui a grande relação de amor. As mães profetizam pela inspiração de seus filhos. E aqui a gente vê agora o movimento na outra direção, porque ambos cheios do Espírito Santo inspiram suas mães a profetizar em nome do Senhor. A criança exultou, a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe não se antecipou ao filho, mas estando o filho cheio do Espírito Santo,
comunicou à sua mãe. João exultou, o espírito de Maria também exultou. A alegria de João se comunica a Isabel. Quanto a Maria, porém, não nos é dito que recebesse então o Espírito Santo, mas que seu espírito exultou, pois ela já estava cheia do Espírito Santo. Lindíssimo. Aquele que é incompreensível agia em sua mãe de modo incompreensível. Isabel recebe o Espírito Santo depois de conceber. Maria recebeu antes de conceber. Por isso, Isabel diz a Maria: feliz és tu que acreditaste. Felizes sois também vós, caríssimos irmãos, que ouvistes e acreditastes, pois toda alma que possui a fé concebe e dá à luz a palavra de Deus e conhece suas obras. Esteja em cada um de vós a alma de Maria para engrandecer o Senhor. E em cada um esteja o Espírito de Maria para exultar em Deus. Embora segundo a natureza haja uma só mãe de Cristo, segundo a fé o Cristo é o fruto de todos, pois toda alma recebe o Verbo de Deus, desde que sem mancha e libertada do pecado, guarda a castidade com inteira pureza. Toda alma que alcança esta perfeição engrandece o Senhor como a alma de Maria o engrandeceu, e seu espírito exultou em Deus, seu Salvador. Na verdade, o Senhor é engrandecido, como lemos no outro lugar, comigo engrandecei ao Senhor nosso Deus, Salmo 33. Não que a palavra humana possa acrescentar algo ao Senhor, mas porque Ele é engrandecido em nós. A imagem de Deus é o Cristo, e assim, quando alguém age com piedade e justiça, quando alguém age com misericórdia e amor, engrandece essa imagem de Deus, a cuja semelhança foi criado, e engrandecendo-a, participa cada vez mais da grandeza divina e das obras realizadas por Deus em sua soberana vontade. Fantástico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Isabel, pela intercessão de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.